Olá, eu sou a professora Isabel e meu propósito é ensinar a acelerar a alfabetização das crianças com deficiência intelectual. O nosso tema de hoje é para acelerar a alfabetização da criança com deficiência intelectual, siga a neurociência. Olha que tema maravilhoso, né? Eu amo a neurociência. Mas o que eu vou dizer para você exatamente? Olha, siga as evidências científicas. O que as evidências científicas nos dizem sobre a aprendizagem, a alfabetização, né, de uma criança com deficiência intelectual? Quais são os métodos mais adequados para fazer essa criança aprender? Então, hoje, nós vamos conversar exatamente sobre isso. E nós vamos começar pensando o seguinte: qual a contribuição da neurociência para a alfabetização das crianças com deficiência intelectual? A neurociência, ela traz para a gente um novo olhar, né? Ou, se não for tão novo assim, mas um outro olhar sobre a alfabetização das crianças com deficiência intelectual. Por quê? Porque muitas das práticas que hoje estão lá dentro da escola são práticas que a gente chama, que utilizam os métodos globais, ineficazes e muitas vezes, mesmo sem querer, são excludentes. Por quê? Se a criança está dentro da escola e ela está lá para aprender e ela não aprende, todos os outros aprendem e ela não aprende, também é uma forma de exclusão, né? Então a neurociência vem chamar a nossa atenção para isso, né? É preciso ir além. Então, para ensinar uma criança com deficiência intelectual, você não consegue alfabetizar essa criança usando tarefas, por exemplo, de repetição, memorização. Então, ela não vai aprender dessa forma, muito menos aprender a ler e escrever, que é o que a gente mais deseja. Então, hoje nós temos as evidências científicas que mostram o seguinte: os métodos que trabalham dessa forma, com memorização, repetição, né? Não são eficazes para ensinar uma criança com deficiência intelectual. Se funciona para a criança que é neurotípica, tudo bem. Eu não estou questionando isso, porque o meu objetivo aqui é a criança com deficiência intelectual, aquela que ainda não conseguiu se beneficiar do que é ensinado na escola, né? Então, nosso foco é exatamente isso. Assim, ó, é possível alfabetizar uma criança com deficiência intelectual quando você utiliza a mediação cognitiva. Por quê? Por que tem que usar a mediação cognitiva? Porque a mediação cognitiva, ela corrige as funções cognitivas que não estão funcionando adequadamente nessa criança. O nosso funcionamento cognitivo, desde a hora que recebe o estímulo, pensa sobre o estímulo e dá resposta a partir desse estímulo, esse ato mental, né, ele tem um funcionamento, ele tem uma estrutura cognitiva. E quando você faz a mediação, essa estrutura cognitiva e esse funcionamento é alterado. É alterado, e quem é que prova que é alterado? A neurociência prova. E ela já provou pela plasticidade cerebral. Então, é exatamente isso que acontece. Então, a neurociência, ela provou por exames, por ressonância magnética, funcional, né? Mapeou todas essas conexões neurais e ela viu que a plasticidade cognitiva, ela ocorre no cérebro. Ou seja, o cérebro modifica suas estruturas e o seu funcionamento. Mas, para isso, necessita de uma ferramenta. Que ferramenta é essa? É uma medicação? Não, é uma intervenção qualificada, intencional, planejada da mediadora. Então, a mediadora, ela trabalha com a mediação cognitiva. A gente faz esse funcionamento, né? E essa estrutura, a gente provoca essa estrutura e esse funcionamento para ele acontecer ali a plasticidade cerebral. Então, veja, nós temos aí duas evidências científicas extremamente qualificadas.
a mediação cognitiva como uma estratégia importante, viável, possível de aprender, e a neurociência que diz que realmente isso ocorre, essa transformação, essa plasticidade cerebral. Gente, com esse respaldo constante dessas evidências científicas, a alfabetização é viável? Ela está aí dentro desses patamares. Então a gente vê que algum tempo atrás se pensava que a criança com deficiência intelectual não aprendia. Só as coisas corriqueiras do dia a dia, né? E a gente deixou de investir muito nessas crianças. Agora, com essas evidências científicas, nós temos uma outra ideia sobre deficiência intelectual, que é, retomando, tem as funções cognitivas deficientes? Tem. Aí nós vamos pegar a mediação e vamos corrigir essas funções, vai ocorrer a plasticidade cerebral e a criança aprende. E ela se alfabetiza e ela aprende a ler. Aí hoje nós vamos discutir algumas coisas muito especiais, né, em uma criança ou outra. E que estratégia a gente pode usar, então, para que essa plasticidade cerebral ocorra. Se você quer acelerar a alfabetização de uma criança com deficiência intelectual, você tem que seguir as evidências científicas. Você não pode mais ficar no achismo. Eu acho que isso é bom, eu acho que isso é bom. Não. Vá lá nas evidências científicas. O que a neurociência diz? Aprende. Tem método para alfabetizar uma criança com deficiência intelectual? Tem. O que diz as evidências científicas? Diz isso. Ok. Então você não pode mais ficar, né, usando álibis, que eu falo, né, os álibis. Ela não aprende porque não aprende porque é teia. A maior contribuição da neurociência hoje, né, são duas mudanças que vão ocorrer em você. Você vai conhecer o potencial das crianças com deficiência intelectual e você vai mudar a sua prática pedagógica. Essa é a maior contribuição da neurociência para você. Então, veja bem, eu vou mudar o meu olhar, porque antes eu olhava para a criança e via que ela tinha deficiência. Agora eu vou olhar para a criança e vou ver que ela tem funções cognitivas que estão deficientes, que podem ser corrigidas, e essa criança ainda tem o potencial para aprender, para se alfabetizar. Olha que maravilha! Muda. Então, se essa criança, eu olho para ela e vejo um potencial para se alfabetizar, eu tenho que mudar minha prática pedagógica. Viram? Então, essa é a nossa maior contribuição, né? O que você precisa levar em conta para alfabetizar uma criança com deficiência intelectual? Escute bem o que eu vou falar para você. Todas as crianças com deficiência intelectual têm condições de melhorar as suas funções cognitivas. Todas. Ela pode ser uma deficiência intelectual muito simples, vamos pensar assim, né? E vamos pensar numa deficiência intelectual muito mais avançada, onde nós temos crianças com paralisia cerebral, surdez e deficiência intelectual juntas, né? Que é um combo. Então, a mediação cognitiva, a plasticidade cerebral, as funções cognitivas deficientes, elas podem ser modificadas, tanto numa criança quanto na outra, certo? E isso não tem argumentos contra. Não tem pesquisa que diz a criança não aprende. Não tem isso. Porque hoje, as pesquisas de ponta, né, com um gabarito assim internacional, elas apontam que as crianças com deficiência intelectual aprendem e se alfabetizam. Então, não tem argumentos contra.
Contra quê? Talvez tenha argumento contra porque você não sabe como isso funciona. Então tem que estudar, né? Porque tem gente que é contra. Ah, não. Por quê? Porque não estudou as evidências científicas, né? Então, a alfabetização, ela vai ocorrer em todas as crianças com neurotípicas ou neuroatípicas da mesma forma. São as mesmas áreas ativadas quando a gente ensina a criança a se alfabetizar, certo? Ela pode ter TEA, síndrome de Down, dislexia, ser uma criança que não tem nenhum comprometimento, não importa. O que importa é que no seu cérebro há uma caixa cerebral de letras, que é uma parte no hemisfério esquerdo responsável em compreender a pronúncia desse som, a articulação desse som e o significado desse som. Por isso que é importante a mediação, porque é exatamente isso, olha, que a mediação vai trabalhar. Como é que eu faço para uma criança compreender uma pronúncia de um som? Né? Então eu tenho que apresentar para ela algumas estratégias que ela consiga perceber, por exemplo, na minha boca, né? Ou com alguma pista sinestésica de que aquele som ou aquela palavra que eu estou falando tem um som, que eu falo som. Então, o que eu vou trabalhar em termos de função cognitiva? Percepção clara e precisa. Se ela tiver uma percepção clara e precisa, que a minha boca eu posso produzir um som e eu posso combinar esses sons para formar pequenas palavras, grandes palavras. Eu posso articular a minha boca. Conforme a articulação da minha boca, eu tenho a pronúncia diferente de um som. Então, isso é ter uma função cognitiva de entrada da informação chamada percepção clara e precisa, corrigida, né? E o significado? Quando eu faço a mediação, um dos critérios universais é trabalhar o significado. O que significa eu produzir na minha boca um som? Ele sozinho não diz nada, ó. Mas quando ele está coarticulado com outros sons, ele produz algo que tem um significado. Por exemplo, flor. Então aí é uma combinação, uma coarticulação de várias articulações, e elas, quando elas são faladas bem rapidinho, ela tem um significado. E o que significa flor? Alguém já viu uma flor? Você já viu uma flor? Como é que a sua flor era? Era bonita, era cheirosa? Que cor é essa flor? Então ali a criança constrói um significado sobre a flor. Viu? Então, veja bem, temos um potencial, né? Que é a caixa cerebral de letras. Ela recebe todo esse estímulo sonoro e vai compreender a pronúncia, a articulação e o significado do som. Lógico, você pode estar perguntando, olha, tem algumas crianças que não vão, porque não verbalizam, ou é surda, ou... Então, veja bem, para algumas crianças com deficiência intelectual, nós temos que levar em consideração algumas pequenas adaptações. Mas antes de falar, eu quero dizer o seguinte: não desista da sua criança. Não desista. Tem sempre uma alternativa, certo? Vamos pensar numa criança TEA não verbal. Existem estratégias instrucionais com, a comunicação alternativa aumentativa para alfabetizar essa criança. Então, não é motivo para desistir dela. Ah, é síndrome de Down, não aprende direito. Não, ela precisa só de um apoio visual, sinestésico. E as boquinhas, por exemplo, ou a articulação da boca,
Ajuda plenamente. É a criança com deficiência intelectual que mais rápido se alfabetiza. Porque às vezes a criança tem TEA, mas não tem deficiência intelectual, né? A gente sabe. Uma criança com paralisia cerebral. Ah, não, a minha tem paralisia cerebral. Ela não fala, ela não mexe os bracinhos, ela não consegue, não vai conseguir pronunciar um som desse. Gente, mas nós usamos, nós não, né? Aqui no Brasil a gente quase não usa nada. Mas se usa no mundo inteiro os gestos Guberina para a criança compreender o som. Então, como é que eu faço para, se a criança não pronuncia, eu posso mostrar para ela, pegar a mãozinha dela, tirar meu óculos, botar a mãozinha dela aqui e eu mesmo pronunciar esse som. Para ela sentir que é aqui que vibra, ó. Pode botar a mão aí para vocês verem. Isso é o M de mamão, mamãe, mosquito. É o mesmo. Então, assim, alternativas viáveis e possíveis. Não desista da sua criança. Esse é o nosso lema. Agora, mas ela não consegue, não consegue. Gente, se uma criança não consegue falar, não quer dizer que ela não possa se alfabetizar ou ler. Nós temos vários leitores que não verbalizam. E outra coisa, hoje nós temos computadores, tablets, que é só botar um aplicativo e ele fala por você. Não precisa nem você falar. Só apertar ali os botãozinhos, programar e acabou. Vocês devem conhecer algumas coisas desse tipo. Então, hoje, com a nossa tecnologia que a gente tem, tem muita coisa, né? Então, mesmo uma deficiência maior, né? Vamos pensar assim, com muito comprometimento sensorial, isso não vai impedir essa criança de se alfabetizar. E eu vou provar isso hoje para vocês, tá? O que vai exigir é algumas adaptações metodológicas para a forma como você vai apresentar os sons e também o grafema desses sons, certo? Então, isso a gente vai ter que fazer um ajuste de acordo com a necessidade da criança. Teve uma mediadora, não sei se ela está aí hoje, a Rita, a filha dela tem deficiência, paralisia cerebral, né? E já está com 12 anos, 11, 12 mais ou menos, e a Rita ficava falando assim para mim, mas eu queria que ela escrevesse, eu queria que ela escrevesse. Olha, a prioridade não é escrever, a prioridade é ler. Então, hoje, todo o empenho da Rita está em fazer com que ela aprenda a ler. A escrita é uma consequência da leitura. Ela não pode vir primeiro. E aí eu falei assim, diminui a sua ansiedade com a escrita e se você sentir a necessidade de escrever, usa um tablet ou um computador que você tenha. E é isso que está acontecendo. Então agora em caixa alta, ela está ali escrevendo as palavrinhas. Ela está ali escrevendo as palavrinhas. Então, mas essa semana ela já mandou uma folha dizendo que ela já fez algumas letras, porque quem tem paralisia cerebral tem uma certa dificuldade motora, tanto na fala quanto na escrita, né? Engrafar as letras. Então a gente tem que fazer alguns ajustes. Imagina, tem que fazer. Agora, assim, as ações das professoras, qualquer ação que você faça, você deve se pautar na questão da adaptação. Qual é a adaptação que eu tenho que fazer para melhorar o desempenho da minha criança? Mas essa adaptação não pode ser infantilizada, certo? Então, uma coisa tem que ficar clara. Dá para alfabetizar a criança com deficiência intelectual? Dá. Existe estratégia adequada? Existe. Ok. Então, vamos acelerar a alfabetização de todas as crianças com deficiência intelectual. Talvez esse seja o seu desafio a partir de hoje. Pense nisso. Agora, vamos aprofundar um pouco mais o nosso tema sobre a neurociência, né? O quanto ela influencia na questão da alfabetização. Vamos pensar assim,
O que é necessário eu saber, né, para alfabetizar uma criança com deficiência intelectual? Imagina uma corrente bem forte, firme, mas que está desconectada. E eu vou conectar agora. Então, a partir de hoje, você vai ter uma corrente com 3 elos muito fortes. O primeiro elo é a neurociência. Você tem que entender de uma vez por todas como o cérebro funciona para aprender a ler e aprender a escrever. Porque são processos cognitivos, não são processos motores. São processos cognitivos, de reflexão, de pensamento. E isso serve para todas as pessoas e crianças, né? Independente da sua condição intelectual, sensorial, social, cultural, todas aprendem do mesmo jeito. Então, eu preciso saber como a neurociência explica, né? Qual é a explicação que ela me dá sobre o funcionamento cognitivo para eu aprender a ler e aprender a escrever. Porque ler primeiro para depois escrever. Na escola, começa a copiar tudo e depois ler, né? Aí já tá equivocado isso aí. O segundo elo da corrente, a alfabetização. Já se comprovou, já se provou, já tem evidências científicas que as crianças surdas cegas, com paralisia cerebral, com deficiência intelectual, com TEA, certo? Com TDAH, todas podem se alfabetizar. E não sou eu que estou dizendo, são as evidências científicas. E aí, o que eu faço na alfabetização? Eu, Isabel, né? Eu pego e ensino para as minhas mediadoras o método fônico mediado, que não é um método fônico clássico, é um método fônico mediado. Por quê? Porque o método fônico clássico, ele não corrige as funções cognitivas. E as nossas crianças com deficiência intelectual, elas têm as funções cognitivas deficientes. Essas funções têm que ser corrigidas, certo? E aí o método fônico mediado, ele atua diretamente nessa caixa cerebral de letras. Por quê? Porque esse método mediado, ele é multissensorial. Ele é porque você escuta esses sons muito bem articulados, você percebe esse som, né? Ele é porque você pode ver a pronúncia, ele estésio, porque ele tem uma forma tanto de escrita, quanto dos gestos Guberina, ou mesmo o meu aparelho fonador. Ele é lálio, porque eu posso falar esse som. E ele é grafêmico, porque esse som pode ser escrito. Né? Então, você escuta, você vê, você articula, você fala, você escreve. Então, o método fônico mediado, ele é multissensorial e ele ativa, ao mesmo tempo, várias áreas cerebrais próximas à caixa cerebral de letras. Tanto a caixa quanto as regiões próximas. Fora isso, toda mediadora utiliza o critério de mediação de competência, né? Porque daí, imagina, nessa área do hemisfério direito, onde fica a caixa cerebral de letras, onde acontece a articulação, a pronúncia e o significado do som. Ali junto, nós temos 2 áreas importantes. Uma é o hipocampo, que é responsável pela memória, e as amígdalas, que são responsáveis pelas emoções. Então, se a minha criança está motivada, com a autoestima lá embaixo, se ela construiu a ideia de que ela é capaz de aprender, essa área toda é ativada e potencializada junto. Não tem como, gente, não funcionar. Olha que maravilha. E aí, esse é o terceiro elo, né? Que é a mediação cognitiva, que serve para corrigir essas funções e modificar a estrutura e o funcionamento cognitivo. Ou seja, ocorre a plasticidade. Então, vejam bem, recapitulando esses 3 elos importantes. O primeiro elo é a neurociência.
como o cérebro funciona. O segundo elo é a alfabetização das crianças com qualquer deficiência. E o terceiro elo é a mediação cognitiva, que corrige as funções cognitivas. Então, vejam bem, isso quer dizer que existe uma prática comprovada cientificamente, certo? Gente, essa prática, ela está pronta para você usar. Então, se você souber juntar esses 3 elos, você terá uma corrente muito forte e vai conseguir acelerar a alfabetização das crianças com deficiência intelectual. E mais, né? Não vai perder tempo pegando atividades da internet, fazendo a criança memorizar não sei quantas coisas. Não perca mais tempo com isso. Coloque sua energia só nesses 3 elos aí, que já é suficiente, tá bom? Fica essa dica. E eu quero dar uma dica para você, né? Então, assim, ó, apresente para essa criança sempre os sons das letras. Os sons das letras, eles são apresentados nessa alfabetização mediada, eles são repetidos em voz alta, com o apoio das boquinhas, com o apoio dos gestos do Uberina, né? E a criança com deficiência intelectual, ela compreende que uma palavra, ela é uma junção de sons menores do que as sílabas, que são os fonemas. Então, a criança com deficiência intelectual, ela tem que compreender que a escrita, ela é alfabética, ela não é silábica. Apesar da nossa fala ser silábica, você acha que ela é silábica, né? Ou parecer silábica, vamos dizer assim, na verdade, quando você fala ba, você fez muito rápido a coarticulação entre 2 sons individuais, independentes. Só que você falou bem rapidinho. Você já percebeu isso? Então, cada letra tem um som específico. E que esses fonemas podem ser escritos, podem ser lidos, podem ser escutados, podem ser falados. Então, essa consciência fonológica, né, que você tem que trabalhar com a criança, se refere a essa percepção clara que ela tem que ter que uma palavra é formada por pequenos sons, que são coarticulados, né? Pode ser 2, por exemplo, a palavrinha pá, fé, pé, são 2 fonemas. E tem as palavras enormes, que daí é um monte de fonemas. Você pode pensar, ela não conhece a minha criança é muito prejudicada, ela não verbaliza. Daí eu quero dizer para você, ela pode ser alfabetizada. Eu tive uma aluna que era surda congênita, ou seja, ela nasceu surda. Ela estava no 1º ano e ela estava sendo atendida na minha sala. Nessa época eu trabalhava numa prefeitura, né? E eu tinha uma sala de apoio, multi-recursos, multimeios, não sei como é que se chama agora. Então, na época era uma sala de integração. Então ela veio, porque ela não estava alfabetizada, e ela não falava nada, não falava nada. Então, essa menina, eu trabalhei com ela a leitura labial, e ela aprendeu a ler. Eu usei todos os sons, ela não escutava nada. Como é que eu descobri? Eu descobri, né? Como é que eu descobri que ela já sabia ler? Por quê? Porque ela pegava um texto, ela lia, e ela respondia as questões que tinha lá do livrinho de língua portuguesa do 1º ano. A professora me chamou e falou assim, nós vamos reprovar ela. Daí eu falei, mas por que vão reprovar? Porque ela não lê. Eu digo, lógico que ela lê. Daniela, lê aí para mim.
Lógico que ela não lia, né? Não lia nesse sentido que a gente consegue escutar a voz. Mas ela ficava ali concentrada, vendo todas aquelas palavrinhas, decifrando, lendo, decodificando, e disse assim, agora tu responde esse questionário aqui que a professora fez para você. Ela respondia, ela tirava 10. E a professora queria reprovar porque ela não sabia ler. Então, assim, ó, nós temos que fazer uma adaptação para essa criança, né? Tá vendo? Então, assim, ó, o caso da Daniela, e ela ainda tinha o diagnóstico de deficiência intelectual, não tinha deficiência intelectual nenhuma. Nenhuma. Você pode pensar assim, minha criança tem paralisia cerebral, ela não pode escrever, mas pode digitar, né? Ela pode ter uma carta pictográfica, que é cheia de quadradinhos com várias pictografias, várias imagens, e ela só apontar com... Se tiver um dedinho. A minha aluna da PAI, a Gabriela, eu alfabetizei ela pelo método fônico. Ela tinha síndrome de West e mais paralisia cerebral e já era uma adolescente, tinha 13 anos. Então, eu alfabetizei ela e ela não sabia falar nada e não sabia escrever nada. Ela só tinha um dedinho que funcionava. E o olho, né? Só. E eu usava o alfabeto de madeira e dizia, agora vamos escrever o nome de tal pessoa. Me aponta quais são as letras que eu tenho que botar primeiro. Ela apontava, eu puxava a letra e organizava a palavra. Mas ela que decidia. Então, essa criança não é inteligente? É muito inteligente. Mas só tive que fazer uma adaptação, né? Essa criança não para, essa criança não para. Olha, nós temos a regulação do comportamento, a mediação de regulação do comportamento. Ela é TEA. Tudo bem, o TEA se alfabetiza. Então, para mim, não tem justificativa. Todas as crianças com deficiência intelectual aprendem. É só ajustar a estratégia, mas algo que todos precisam entender, todas as crianças precisam entender, e é aí que você vai botar todo o seu esforço, toda a sua energia, é fazer com que essa criança entenda os 26 sons que a gente usa para ler e para escrever. É só isso. Aprendendo isso, ela vai aprender todo o resto. Agora, eu quero falar com vocês e apresentar com um pouco mais de dados, né? O caso de uma criança. Era bem prejudicada. Mas eu fiz o atendimento dessa criança, tá bom? Então, assim, ó, vou usar... Todos os nomes que eu uso aqui são nomes fictícios, né, gente? A gente sabe disso. Então, assim, ó, Heitor. Heitor tinha paralisia cerebral e é não verbal. Não verbal. Ele estava no primeiro ano e eu comecei a trabalhar com ele quando ele tinha 6 anos. Então, veja bem, com 6 anos ele entrou no primeiro ano, né? E estava aí. Naquela época, ele conhecia já alguns sons de letras, mas não sabia falar esses sons de letras. Mas ele reconhecia, porque quando eu fazia um som com a minha boca, ele sabia identificar nas boquinhas também alguns sons. É como se ele fizesse uma leitura labial do meu som, né? Que eu estava produzindo. Então, ele escutava esse som, via a minha boca, ia lá e reconhecia as boquinhas também que eram necessárias. Fazia relação com as letras, a grafia. Beleza. Mas ele não estava lendo. Não estava lendo. Por causa da paralisia cerebral é que ele não verbalizava, tá? Eu usei muito mesmo as imagens das boquinhas. Basicamente era tudo. Eu escrevia frases com as boquinhas, eu escrevia palavras grandes, palavras pequenas, só que eu não sabia exatamente se ele sabia ler.
Eu lia muitas historinhas para ele. Quando eu li historinhas, ele se mexia todo, parecia que ia cair da cadeira. Então, eu sempre perguntava para ele, né? Você quer aprender a ler? E ele ficava doidinho na cadeira. Doidinho, 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 doidinho. Então eu vi que o desejo que ele tinha de aprender a ler, só que ele não lia ainda. Então havia um esforço ali, né? Eu usava também os gestos Guberina. Por que eu usava os gestos Guberina? Porque ele tinha que sentir onde aquele som era produzido. Então eu falava assim, ó, né? O. Eu vou falar l, p, p, p. Porque é isso que a boca da gente faz, não é? Ó, ela fecha, depois ela abre. Para fazer a letrinha P. Esse é o R. Então, é um tremor, né? Que eu faço na garganta. Então, eu tinha que dar pistas sinestésicas para ele ter essa percepção clara e precisa, porque ele ia fazer isso mentalmente e não verbalmente. Ele ia fazer isso quando ele lesse, quando ele aprendesse realmente a ler uma palavra ou ler um livro, isso tudo ia ocorrer mentalmente e não verbalmente. Então eu tive que dar um suporte, né, para ele entender onde o som é produzido. Certo? E assim, ó, ele só apontava. E teve um momento que nós fomos direto para os livros. Eu ensinei para ele, trabalhei meses, os sons das letras, com as boquinhas. E depois eu falei assim, agora chega, vamos para os livros, vamos direto para os livros. E aí, eu apliquei com ele uma técnica chamada leitura compartilhada. Por quê? Porque eu queria... Como ele estava muito motivado para aprender a ler, eu queria mostrar para ele que ele já sabia ler e que poderia ler com a minha ajuda. Então, o que eu fiz? Eu separei assim, as vogais que ele conhecia e pequenas palavras que ele também já conhecia. Palavras com até 3 sílabas, por exemplo, né? Macaco, caneca. Palavras que eram palavras mais simples, com sílabas simples. Então eu preparava um livro, todo em caixa alta, certo? E colocava na frente dele esse livro, e eu começava a ler. E eu expliquei para ele, porque ele escutava, olha, eu vou ler uma parte e você lê outra. Então eu começava a fazer o seguinte, as palavras que eram só vogal, né, tipo o, os, assim, isso eu deixava para ele ler de cabeça, né? As pequenas palavras, ele tinha que me apontar para me dizer o que era. Então eu preparei todas as palavras com imagens, tipo, se tinha cachorro, eu botava um cachorrinho ali na frente. Se tinha pipa, eu botava pipa. Se tinha corda, eu botava corda. Se tinha, sei lá, árvore, eu botava uma árvore ali. Várias palavras, eu transformei essas palavras em desenho, imagens. Ficava ali tudo espalhadinho, certo? Então, o que a gente fazia? As palavras menores, de 2 ou 3 sílabas, então, ele olhava essa palavra que estava escrita no livro, pensava sobre os sons dessas letras. Aí eu falo que ele combinava esses sons na cabeça e apontava para a imagem, certo? Então, por exemplo, ele pensava no O, aí depois gato é carinhoso, que seria uma palavra diferente, grande. Aí eu lia o carinhoso. Então, o gato é carinhoso. Então eu falava só o carinhoso. O resto ele tinha que ler.
Só que ele não falava nada. Mas como é que eu sabia que ele tinha lido? Porque ele apontava que era o gato. Porque depois eu perguntava, fazia a interpretação do texto. Qual desses animais era o animal carinhoso da história? Ele me apontava que era o gato. Então, ele compreendeu? Compreendeu. Ele leu? Leu. Falou? Não falou. Mas estava se alfabetizando? Estava. Então, aí, gente, a gente vê que nós temos que mudar um pouco, né? As nossas estratégias. Está faltando. Está faltando mesmo. Não sei se ficou claro para vocês a forma como eu tive que adequar para que essa criança mostrasse para mim que ela já sabia ler. Então, assim, no final de um ano, sendo atendida lá na minha sala 2 vezes por semana, 40 minutos, esse menino se tornou um leitor. Se tornou um leitor. Então, isso eu consegui por 3 motivos. Por 3 motivos. Eu não ia conseguir isso sozinha. Eu consegui por 3 motivos. Primeiro, porque o Heitor queria ler. Depois, o outro motivo é porque eu queria que ele lesse. E o terceiro, eu usei a estratégia correta. Entendeu? Então, assim, ó, se você realmente está disposta a fazer a diferença na vida de uma criança com deficiência intelectual, na vida de uma criança com TEA, TOD, TDAH, e alfabetizá-las, você precisa aprender a mediar. Eu sou apaixonada pela mediação cognitiva. Eu acho que eu já falei isso algumas vezes. Porque esse é o caminho que você tem que conquistar para alfabetizar essa criança com deficiência intelectual. Mas eu até quero te perguntar novamente, tá? Assim, ó. Vamos pensar. O que você tem feito para conseguir alfabetizar as suas crianças que têm algum comprometimento intelectual? E a estratégia que você está usando, está dando certo? Se está dando certo, continue. Se não está dando certo, você tem que abandonar. O que você não pode fazer é deixar a sua criança parada, fazendo atividades infantilizadas, certo? Porque isso é cruel. Se isso está acontecendo, você tem que mudar. Chega de perder o seu tempo e o tempo da criança. As nossas crianças com deficiência não podem perder mais tempo. Nós temos que acelerar a alfabetização delas. Um beijo grande e gratidão por você estar aqui me acompanhando.